Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um momento de fé. Eu sou o Manuel Costa e venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Mensagem que está no livro de Mateus, capítulo 17, versículos do 24 ao 27. Vamos falar de provisão. Vamos falar da moeda na boca do peixe. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logos, estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vamos falar de provisão, né? Nesse momento, provisão necessária, muitas das vezes, porque vejam aqui que chegaram para Jesus e cobraram os impostos, né? Pedro chegou e falou com Jesus. E Jesus mandou Pedro pescar um peixe. E a moeda que estaria na boca desse peixe deu para pagar o imposto de Pedro e pagar o imposto de Jesus. Meus irmãos, a provisão estava no seu lugar de domínio. Preste atenção nessa palavra. A provisão sempre está no seu lugar de domínio. Notem que Pedro era pescador e ele voltou para o mar onde Pedro já conhecia. Pedro tinha as artimanhas. Olhe onde Jesus mandou Pedro. Jesus mandou Pedro voltar para o mar, porque Pedro conhecia o mar. Vamos notar também a obediência. Quando Jesus fala, nós temos que obedecer. Isso significa que o seu milagre também está escondido na sua habilidade natural. Pedro tinha a habilidade natural de ser pescador. Qual a sua habilidade natural? O milagre sempre está escondido na nossa habilidade natural. Deus não vai nos mandar por caminhos que a gente desconhece. Nunca, aliás, nunca devemos andar por caminhos que não conhecemos. Jesus não mandou Pedro procurar moeda nas madeiras, na lavoura, e não vai mandar você também fazer aquilo que você não domina, aquilo que você não tem o conhecimento. Às vezes a gente tenta ganhar a vida onde não dominamos. E assim a gente tem dificuldades constantes, sabe? A gente vê uma coisa, já quer fazer, aí vê uma outra coisa, vamos no embalo, sabe? Muitas vezes no embalo das pessoas, aquilo tá dando certo para fulano, então vai dar certo para mim também? Não. Lembre-se que você está à disposição do Senhor. Você é como um servo do Senhor hoje. A sua vida não tem a autonomia que você quer. Você se tornou dependente, se tornando dependente, você tem mais garantia de vida. Você tem mais garantia da graça sobre você. A nossa provisão está ligada àquilo que nós sabemos fazer. Pedro sabia pescar. Pedro sabia pescar, então Jesus já mandou ele no lugar certo e já falou o primeiro peixe. Prosperidade vem quando o domínio, vem quando temos domínio daquilo que fazemos. E eu não estou dizendo prosperidade financeira somente. A prosperidade espiritual, a prosperidade emocional, ela vem quando a gente domina aquilo que fazemos. Jesus conduziu Pedro na área de domínio dele. E Jesus também está conduzindo você na sua área de domínio. Nós temos que estar ligados no que está acontecendo à nossa volta, temos que prestar atenção no que Deus nos fala, do que Deus nos mostra. Eu vejo muitas pessoas reclamando que Deus não tem falado, Deus não tem respondido. Meus irmãos, o mundo está
tão barulhento, é um barulho tão infernal, que a gente realmente não consegue ouvir a voz do Senhor. E Deus anda mostrando nos detalhes da vida para a gente, nessa palavra. Na palavra, Deus fala demais conosco. O milagre, meus irmãos, exige movimentação. Jesus poderia fazer uma moeda aparecer no bolso de Pedro, não, mas ele mostrou o movimento. Nós temos que nos movimentar, nós temos que andar atrás do milagre, ir atrás do milagre. A oração não substitui a ação. Oração não substitui a ação. A fé sem o trabalho de perna é ineficaz. Você tem que ir correr atrás, você tem que se movimentar. Lembra quando eu falei daquelas em Ezequiel, quando as rodas se movimentavam, o espírito também se movimentava. Então a nossa vida tem que estar em constante movimento. Se estamos parados, estamos inertes, nada vai acontecer. E a fé sem o trabalho de perna é ineficaz. Integridade também, você ser uma pessoa íntegra é fundamental. Jesus não precisava pagar, mas pagou para não escandalizar. Então nós temos que estar íntegros, temos que estar dispostos, temos que estar conectados aos céus, com as coisas dos céus. Então não devemos escandalizar os céus com as nossas atitudes humanas, com as nossas atitudes terrenas. Jesus não tinha necessidade de pagar esse imposto, mas para que nada falassem dele, ele pagou o imposto. Então faça o que é necessário para não escandalizar a sua vida. Sabe, não que você é uma pessoa melhor do que os outros. Longe disso, irmãos. Somos todos pecadores. A Bíblia diz, e todos pecaram. E não importa o pecadinho, o pecadão, o pecado grande, aquele pecado é pior porque aparece mais, não. A Bíblia diz que todos pecaram, só que nós, cristãos conscientes, assim que nós detectamos o pecado na nossa vida, nós temos que nos apartar dele, temos que nos afastar do pecado. Essa é uma luta contínua. Todo dia nós temos que fugir do pecado. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Temos que ter diplomacia. Sabe, temos que seguir protocolos, nós temos que ter classe. Olha que Jesus não fazia barulho, não fazia bagunça, a não ser quando ele, lá no templo, né, que ele se irritou com os vendedores, lá com aquelas pessoas que estavam fazendo coisas que Deus não concordava. Mas fora isso, Jesus ele tinha um protocolo, sabe, manso de coração, sabe, ele agia com diplomacia, com respeito, com educação, com humildade. E Jesus disse, tome o primeiro peixe, ele disse a Pedro. Então nós temos que manter o foco no nosso propósito. Qual era o propósito ali? O primeiro peixe. A obediência é sinônimo de provisão. Obediência é sinônimo de milagres. Então você quer ter provisão, você quer experimentar da provisão divina, então obedeça. Ouça a palavra, obedeça. Quer ter milagres na sua vida? Obedeça. Valorize, sabe, a primeira porta que Deus te abriu. Às vezes Deus abre uma porta e você não acredita nela. Não, essa porta não é para mim, não era isso que eu pedi a Deus, não era isso que eu queria. Mas Deus sabe o que é melhor para você. Você não tem consciência. Você pode achar que o melhor para você é o suficiente, mas Deus sabe, na verdade, o que é melhor para a sua vida. Então não deixe se enganar, sabe, valorize. Deus abriu uma porta, uma janela, um buraquinho pequeno, vá até lá, porque ali pode ser o lugar da sua prosperidade. Amém, meus irmãos? A provisão veio de forma sobrenatural na vida, né? Na questão desse imposto que foi pago, veio através da boca de um peixe. E é assim que Deus vai fazer na sua vida hoje. Sua provisão também vai vir de forma sobrenatural. Aquilo que você não acredita mais que vai acontecer, vai chegar de forma sobrenatural. Eu não sei como, mas tenha fé, esteja antenado, fique ligado aos céus, fique conectado a Deus, fique conectado a Cristo, porque você ainda vai receber as dádivas de Deus na sua vida. Creia que Jesus está trabalhando por você nesse dia, amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém?